Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Leis e Regimentos BR. No capítulo de hoje a gente vai falar da preferência, seguindo o regimento interno da Câmara dos Deputados. E o que seria essa preferência? O nome já está dizendo, galera. A preferência nada mais é do que o direito de um projeto, ou seja, uma proposta de lei, uma proposta de emenda, ser tratado antes de outro, certo? Na preferência. A gente já viu a hierarquia principal da prioridade, que é a urgência, que está em primeira hierarquia. Primeiro é a urgência, depois prioridade e depois a tramitação ordinária, que é o rito normal. Dentro dessa tramitação ordinária, tem a preferência, certo? Que são os projetos para os quais foi concedido uma preferência específica, seguindo daqueles que parecem que é aquele de cima, né? Que é a urgência, a prioridade e depois a tramitação ordinária. Dentro da tramitação ordinária tem a preferência, que são os favoráveis, certo? São os primeiros projetos a serem analisados dentro da tramitação ordinária. São os preferenciais. É como se fosse uma filinha. Não tem no banco quando você vai entrar numa fila? Pois é, tem o preferencial, que vai um pouco mais rápido, né, na fila, que é aqueles idosos, pessoas gestantes, enfim, tem toda uma hierarquia numa fila de um banco. Na tramitação de leis também tem isso, tem uma preferência também para algumas tramitações de leis, certo? Também tem hierarquia entre os projetos urgentes, que são aqueles que têm uma maior prioridade. Mesmo os projetos urgentes, há uma ordem. Por exemplo, quando está em guerra, a guerra precede, por exemplo, o estado de sítio. Sabe? O estado de sítio é menos grave que uma guerra. A guerra é mais grave. Aí depois vem o estado de sítio, matéria urgente, de forma geral, acordos internacionais. Por exemplo, se um acordo internacional e uma guerra. Qual é primeiro? Uma guerra, que o Brasil está, assim, pronto para entrar em uma guerra. Então, aquele assunto ali é extremamente urgente, né? Espero que isso nunca aconteça, mas é um assunto mais urgente do que um acordo internacional, ok? Então, tem essas hierarquias, certo, pessoal? Tem também a procedência de requerimentos. O parágrafo 4º do artigo 159, ele define a ordem de votação dos requerimentos, certo? Tem a pauta que vem primeiro, seguindo dos aditamentos e assim por diante. O artigo 160, ele traz quando é esse requerimento, certo? Quando é feito esse requerimento da preferência para pular a fila, certo? O artigo 160, ele traz o momento que é feito o pedido da preferência. Esse requerimento da preferência ele deve ser feito antes do início da ordem do dia. A ordem do dia é aquela pauta que vai ser votada naquela sessão, certo? Então, antes da sessão começar, tem que ser feito o pedido da preferência, certo? Tem também o controle do tumulto. Se houver muitos pedidos de preferência, o presidente ele pode consultar o plenário se aceita ou não modificar a ordem do dia. Se a Câmara não aceitar modificações, todos os pedidos daquela sessão são automaticamente prejudicados, ou seja, não aceitos, e nenhum outro pode ser feito diante daquele dia. Certo, pessoal? Tem que ter um controle também. E os líderes também têm preferência. Matéria que tem preferência, solicitadas pelo Colégio de Líderes, que a gente já estudou, são tratadas logo após projeto de regime especial, ou seja, projeto de urgência e prioridade. Lembrando que a preferência está dentro da tramitação ordinária, okay? Que é a tramitação normal da Câmara. Então vamos agora resolver questões sobre esse assunto. Questão número 1, tratando aqui sobre a preferência. De acordo com o artigo 159, que define a preferência e a ordem de tramitação das proposições, assinala a alternativa correta. Alternativa A. Os projetos em regime de prioridade gozam de preferência sobre os de urgência. Não. O urgência é a maior prioridade de todas. Depois vem a com prioridade e depois as preferências. Aqui está dizendo que a prioridade goza de preferência. Não, não é mais que a urgência. A urgência é a maior de todos. É caso de guerra, estado de sítio, certo? Então, a letra A
está incorreta. Alternativa B. Entre os projetos de tramitação ordinária, os que têm pareceres favoráveis de todas as comissões têm preferência sobre os que não a possuem. Isso mesmo. Quando todas as comissões elas já decidem que aquele projeto tem preferência, então eles pulam a fila, vamos dizer assim, da tramitação ordinária. Lembrando que tramitações urgentes com preferência, tramitação urgente e com prioridade, na verdade, elas têm uma tramitação mais rápida do que a ordinária. Dentro da ordinária aqui tem a preferência, que é uma tramitação preferencial, o nome já está dizendo, ele vai ser tratado com preferência dentre as outras tramitações ordinárias. E a letra B diz exatamente o que o artigo 159 mostra, certo? Vamos para a letra C. Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa de deputados têm preferência sobre os demais. Não é de deputado, é de comissões, tá, pessoal? Comissões. Nenhum deputado tem prioridade sobre o outro, não. Vamos lá. Alternativa D. A ordem de preferência entre os projetos em regime de urgência coloca a fixação dos efetivos das Forças Armadas em primeiro lugar. Não, não é efetivo. Em primeiro lugar tem a guerra. Quando o Brasil está em guerra, a preferência absoluta, é a urgência, na verdade. Então, a alternativa D também está incorreta. Alternativa E. Projeto de tramitação ordinária tem preferência sobre projeto de regime de prioridade. Não. Primeiro é urgente, depois é regime de prioridade e depois é o ordinário. Dentro do ordinário tem a preferência nos ordinários. Então, a alternativa E também está incorreta. A alternativa correta aqui é a letra B, certo? Vamos agora para a segunda questão. Questão número 2. Conforme o artigo 159 e artigo 160 sobre a preferência entre requerimentos e a solicitação de preferência por deputado, assinala a alternativa incorreta. Na hora da prova, vocês não esqueçam de marcar o nome incorreto. Senão, vocês vacilam na letra A, acham que está certa e aí marca a questão errada, certo? Ele quer a questão incorreta. Alternativa incorreta, na verdade. Alternativa A. O requerimento sobre proposições de ordem do dia terá votação preferencial antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria que se refira. Exatamente. Tem que primeiro pedir o requerimento antes de começar a ordem do dia. Então a alternativa A está correta. Não é nosso gabarito. Alternativa B. O requerimento de adiamento da discussão, certo? Aqui ele está pegando um requerimento de adiamento de discussão, na verdade, ou de votação. Ele será votado antes da preposição a que disser respeito. Ou seja, aqui ele está pegando um requerimento que é prioritário a outro. Então, a alternativa está correta. O artigo 159 e 160 trata da prioridade, tá, pessoal? Tramitação com prioridade. Um requerimento de atidamento de discussão ou de votação, ele será votado antes da proposição a que tiver respeito. A redação está meio confusa, mas a letra B também está correta. Alternativa C. Quando os requerimentos apresentados forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente, e o mais restrito terá preferência sobre o mais amplo. Não tem esse de mais restrito e o mais amplo. Como são iguais, eles não têm uma prioridade, certo, pessoal? Eles vão votar na data que entrou para votação. Vão seguir o rito normal, não tem preferência aqui na letra C. Então, a incorreta seria a letra C. Alternativa D. Será permitido a qualquer deputado, antes de iniciar a ordem do dia, requerer preferência para a votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo. Exatamente. O deputado, antes de começar a ordem do dia, ele tem como requerer essa preferência. Está correto. Alternativa é: a matéria que tenha preferência solicitada pelo Colégio de Líderes será apreciada logo após as proposições em regime especial, ou seja, urgência ou prioridade. Isso mesmo. Quando é preferência, está no rito ordinário. Depois que vistas as matérias de urgência e de prioridade, é que entra a preferência dentro do ordinário. Então, a questão alternativa A também está correta. A única incorreta é a letra C.
Vamos aqui à terceira questão. Essa daqui é um pouco mais elaborada. Vamos lá. Em uma sessão plenária, a ordem do dia contém 3 proposições prontas para deliberação. Primeira, um projeto de decreto legislativo sobre a celebração de paz, urgência automática. Artigo 151, parágrafo 1º, a linha A. O segundo, um projeto de lei sobre a reforma do regimento interno, prioridade automática, artigo 151, a linha B, não, artigo 51, inciso 2, a linha B, o quarto inciso da linha B. E, por fim, o terceiro projeto, que é um projeto de lei ordinária, tramitando ordinariamente, né, uma tramitação ordinária, que já possui pareceres favoráveis de todas as comissões. À luz do artigo 159, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre a ordem de preferência na apreciação dessas matérias. Aqui tem 3 matérias, esses 3 projetos, e aí ele está pedindo qual é a ordem de preferência. Alternativa A. As 3 proposições têm a mesma preferência, pois todas estão prontas para deliberação, cabendo ao presidente definir a ordem. Alternativa B. O projeto de lei ordinária, o item 3, tem preferência sobre o projeto de reforma do regimento interno, que é o item 2, pois possui pareceres favoráveis de todas as comissões. Alternativa C. O projeto de reforma do regimento, o item 2, tem preferência sobre o projeto de decreto legislativo, pois a matéria é de economia interna da Câmara. Alternativa D. O projeto de decreto legislativo sobre a celebração de paz, que é o item 1, tem a primazia na discussão de votação, ou seja, ele tem que ser o primeiro, sendo seguido pelo projeto de reforma do regimento, o item 2, e por último, o projeto de lei ordinária, o item 3. Alternativa E. O projeto de reforma do regimento, o item 2, tem preferência sobre os demais, pois está em regime de prioridade que sobrepõe a todos os outros. Qual alternativa está correta, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com um amigo que está estudando regimento interno, fazer o concurso da Câmara. E não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ajuda muita gente aqui para a divulgação dos vídeos. Fiquem com Deus e bons estudos. Continue estudando, que um dia você vai ser aprovado.